Olá, ilustres, boa tarde a todos. Hoje, e no complemento da designação de imposto, trazemos à colação um imposto ao qual imputamos determinadas especificidades, sendo que uma até obedece a uma certa originalidade da nossa parte. Estamos a referir-nos, no caso, ao imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, designado de forma abreviada IRC, sendo que IRC se pronuncia como se de uma só palavra se tratasse. Embora incorpore três palavras, se nós suprimirmos o artigo definido e a preposição simples, ficam imposto, rendimento coletivo, as três palavras. Estas três palavras são pronunciadas, conforme dissemos, de forma abreviada IRC. E o facto de assim serem pronunciadas em termos literários, imputamos a este imposto outra característica. É que a forma como ele é vulgarmente designado é um acrónimo. Porém, o imposto tem outras especificidades e queremos deixar desde já patente que, ao lhe imputarmos as suas características, essas mesmas são características aferidoras da designação de outro imposto. Preciso será, certamente, que o agente, ao estabelecer a designação de imposto, saiba proceder à convolução das características desse imposto em função daquilo que agora vos transmitimos e em função da natureza desse mesmo imposto. Ou seja, pegando nas características que imputamos do momento ao IRC, é preciso que o agente saiba converter essas mesmas características de conformidade com a natureza do imposto que ele quer designar, necessitando, como é evidente, de conhecer tanto um como conhecer o outro. Portanto, quem se interessa por estas matérias compreende certamente com toda a veemência aquilo que pretendemos transmitir, sendo que quem quer falar sobre um imposto deve também saber, praticamente de forma imperiosa, o que são os outros impostos. E se não for mais, para estabelecer o cotejo entre uns e os outros, sobretudo para aquelas pessoas que seguem a vertente académica, é importante estabelecer o cotejo entre um, entre outro, fazer a exclusão em determinadas situações, fazer a inclusão, estabelecer um paralelismo científico que efetivamente se torna digno da sua apresentação em sede própria. Ora, falando então nas características do imposto, o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas é um imposto direto. E é imposto direto por incidir academicamente sobre o rendimento, embora, como é evidente, também conhecemos impostos diretos, que são os impostos sobre o património. Porém, limitando-nos aqui a esta situação, o imposto, o IRC, como imposto direto, importa atribuirmos também outras características. O imposto é um imposto real. E é real porquê? É real, sendo que aquele que se conhece de natureza pessoal é o IRS. Mas esta é uma cláusula de âmbito geral. Porém, se nós nos socorrermos da Constituição da República Portuguesa, no caso concreto, no artigo 104, número 2, vejam o que ele prescreve. A tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real. Importa ficar esta nota, é que quando a Constituição surgiu em 1976, efetivamente este texto está bem, é um texto imbuído de toda a generalidade, toda a abstração, está bem, e isto atribui-lhe o caráter de prospectividade.
Mas o IRC surge-nos apenas em 1989, aliás, entrou em vigor em 1 de janeiro de 1989. Ora, quando o artigo 104, número 2 da CRP se refere à tributação real das empresas, é importante termos em consideração que esta tributação real do rendimento incide não só sobre as empresas a título plural, mas as empresas a título singular. Ou seja, todas as atividades que nós conhecemos que envolvam o auto de comércio que está previsto no artigo 2º do Código Comercial, todas estas empresas tanto podem obter caráter de singularidade como pluralidade. Ou seja, tanto podemos estar a falar de pessoas singulares como estar a falar de pessoas coletivas. É importante esta observação para sabermos que a designação de empresa a que se refere a Constituição e a que se refere também o Código Comercial é uma designação lata. E importa também saber que as empresas, conforme dissemos e temos o cuidado de acentuar, é que tanto têm a natureza singular como a natureza plural. Continuando com as características de imposto, o imposto é também um imposto estadual. É estadual conforme resulta, aliás, do artigo 18 da LGT, a qual dispõe da seguinte forma: o sujeito ativo da relação tributária é a entidade de direito público titular do direito de exigir o cumprimento das obrigações tributárias, quer diretamente, quer através de representante. Ora, verificamos que no IRC, como nos outros impostos de natureza estadual, o sujeito ativo é quem? O sujeito ativo é o próprio Estado. Porém, essa competência que é atribuída ao Estado, no segundo por força, aliás, do Instituto da Delegação de Competências, é imputada a outra entidade, a entidade essa que depende da administração direta do Estado, que no caso é a Autoridade Tributária e Aduaneira, designada também de forma abreviada AT. Ora, e este caráter então que é imputado na natureza estadual não significa que este imposto se restrinja apenas ao Estado. Por isso é que, falando em Estado, trazemos à colação uma outra das características, é que é um imposto geral. É um imposto geral em contraposição ao imposto local. Daí o termos deixado a característica do Estado, imposto estadual, e passado a esta característica, parecendo, quer queiramos, quer não, estas situações estão todas elas correlacionadas. Vivem todas elas com uma relação umbilical. E por isso mesmo também, agora, as considerações que temos a seguir prendem-se com a natureza do cumprimento das obrigações tributárias. O cumprimento das obrigações tributárias emerge, como nós também sabemos, do princípio da legalidade tributária. Se nos socorrermos de novo da CRP, vejamos o que diz o artigo 1º e concentramos essencialmente na primeira parte. O sistema financeiro é estruturado por lei. O sistema financeiro é estruturado por lei. Ou seja, o sistema financeiro existe, mas tem atrás de si um suporte que é um suporte legal, ao qual os contribuintes, ao qual o próprio Estado, ou seja, ao qual a sociedade tem de imperiosamente se submeter. Porque a lei é efetivamente o seu baluarte, a lei é efetivamente a razão da sua existência. Embora tivesse, como sabemos, embora os impostos, quase o IRC tivesse sido criado pelo homem, foi criado pelo homem em termos institucionais, e porque o homem em termos institucionais
e as próprias instituições integram a sociedade, e por isso mesmo aquele princípio que vulgarmente citamos, ubi societas ibi ius, ou seja, onde há sociedade há direito. Mas quando falamos nestas circunstâncias e no cumprimento das obrigações então tributárias que obedecem ao princípio da legalidade tributária, trazemos à colação então a natureza do imposto é um imposto periódico. Porquê? Exatamente porque as obrigações tributárias têm que ser cumpridas de forma consecutiva no que concerne ao cumprimento das suas obrigações acessórias. Por outras palavras, o ano civil, ou o ano económico, melhor dizendo, o ano económico corresponde ao ano civil, sendo que em cada período económico, ou seja, em cada ano civil, durante o período de vigência da pessoa coletiva, as suas obrigações têm que ser periodicamente cumpridas e de forma, portanto, assídua. A declaração de rendimentos, designadamente, tem que ser apresentada todos os anos, porque é ela que de facto nos serve de base à tributação e à liquidação propriamente considerada. Ora, portanto, estamos face a um imposto periódico, contrariamente àqueles que conhecemos de obrigação única, dos quais citamos a título exemplar o Código de Imposto de Selo, o Código de IMT, sendo que neste tipo de situações a obrigação tributária, o cumprimento de obrigação tributária se esgota numa só ação. Ou seja, a liquidação propriamente dita, sem querermos alongar muito o assunto, designadamente para caminharmos até à própria cobrança executiva, a liquidação propriamente dita consubstancia-se numa só ação. O cumprimento da obrigação fiscal é um cumprimento uníssono e esgota-se nessa mesma ação. Ora, por outro lado, mais uma das características do imposto é um imposto principal. E porquê é que designamos de imposto principal? Porquê é que não designamos os outros impostos de imposto principal? Porque, efetivamente, no IRC existem impostos de natureza acessório. E esta acessoriedade é criada, numas algumas circunstâncias pelo Estado, noutras circunstâncias pelas autarquias locais. Por isso mesmo é que, no caráter da acessoriedade, falamos em derrama estadual e derrama municipal. A derrama estadual e a derrama municipal são efetivamente impostos, mas são impostos que têm natureza acessória, porque vêm na senda da liquidação do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. É, portanto, como vimos, um imposto principal. Por fim, outra das características que lhe apontamos é o caráter da progressividade, pois conforme brota do artigo 87 do Código em Causa, do Código IRC, existem duas taxas que incidem sobre a matéria coletável. Ora, se nós tivermos uma matéria coletável que não ascenda os 50 mil euros, ou melhor, até 50 mil euros de matéria coletável, o imposto, segundo o Orçamento de Estado vigente para o ano 2025, é de 16%. O excedente é de vezes 20%. Ou seja, temos duas taxas, uma taxa média e uma taxa marginal. Uma taxa que tributa os sujeitos passivos até 50 mil euros e que tributa o excedente até 50 mil euros em 16% e o excedente vezes 20%. Depois de sermos estas considerações sobre
o IRC e queremos tê-lo feito na sua plenitude e na convicção de que efetivamente seja aceite e bem aceite, aliás, pelos nossos seguidores do canal, cumpre apenas dizer, e para que terminarmos esta situação da designação do imposto, do sistema fiscal, e depois de forma específica, não só do imposto em termos genéricos, mas de forma específica do IRC, importa dizer, e no que concerne ao IRC, que o mesmo teve o seu início, e já o citamos, de vigência em 1 de janeiro de 1989, com a profunda reforma fiscal que veio abolir impostos anacrónicos, designadamente o imposto profissional, o imposto complementar, e aliás temos aqui o imposto complementar, o imposto profissional, o imposto de capitais, o imposto do selo, o Código da Contribuição Predial, que veio dar origem posteriormente ao Código da Contribuição Autárquica, atual IMI, e o Código de Mais-Valias, sendo que algumas destes impostos hoje constituem, com entrada também em vigor em 1 de janeiro de 1989, integrando também essa mesma reforma tributária, constituem cédulas do IRS. Portanto, alguns destes impostos constituem cédulas do IRS, como se, embora mal concebido, mas como se o IRS se tratasse de um imposto único no que concerne às pessoas singulares. Outra das situações que também fazia parte da extinta dos impostos, desses tais impostos designados por nós como anacrónicos, a contribuição industrial. Temos aqui a contribuição industrial, um código de 1986, embora, como sabemos, ela terminou a 31 de dezembro de 88, mas foi simplesmente abolida. E abolida porquê? Porque tinha que continuar a sua vigência relativamente a casos retroativos. Ou seja, até ao cumprimento de todas as obrigações fiscais até 31 de dezembro de 2008, como as obrigações fiscais de 2008 eram cumpridas no ano subsequente, o imposto não podia ser revogado, teria que ser imperiosamente abolido. Mas apesar de este código se reportar ao ano de 1986, veja-se que todas as alterações que eram feitas deixando inviolável a redação de todos os preceitos anteriores, e as alterações que surgissem sucessivamente eram feitas nestas circunstâncias. A própria administração tributária enviava aos seus funcionários as alterações, e aqueles que fossem mais cuidadosos, fossem mais interessados, recortavam e apunham-las no respectivo sítio, ou seja, sobre o respectivo artigo. Para além disso, ainda no âmbito do Código da Contribuição Industrial, temos aqui uma contribuição industrial, um Código da Contribuição Industrial, aliás, que remonta ao ano de 1941, da tipografia Sequeira Limitada, ao tempo cita na Rua José Falcão, número 122, Porto, da autoria de João José Garcia de Freitas. E pronto, nestas circunstâncias, terminamos aqui as características do imposto, com uma perspectiva histórica muito curta relativamente ao Código da Contribuição Industrial
e para vos demonstrar que foi do Código da Contribuição Industrial, aliás, foi a contribuição industrial que foi a ela a quem podemos imputar efetivamente a géneros do imposto do IRC. Boa tarde a todos, muito obrigado por participarem no nosso canal.